Deus abençoe, que Deus te honre, que Deus te guarde, que Deus ilumine você, tá bom? Que Deus abençoe você, que já é inscrito aqui no canal, você que ainda não é inscrito também, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai edificar você, tá bom? Na luz da palavra, segundo os propósitos, segundo os projetos aí, que Deus vai fazendo. Ao longo da nossa caminhada, Deus vai fazendo coisas extraordinárias acontecerem. Gente, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Nós temos um intuito, objetivo de instruir você na luz da palavra. E eu quero deixar um versículo bíblico para o seu elevo espiritual, tá bom? Para o seu elevo espiritual, que se encontra na Epístola de Tiago, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 7, que diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o maligno e ele fugirá de você. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Queridos, estamos diante de um versículo bíblico que nos orienta que nós devemos nos sujeitarmos a Deus, ou seja, nos submetermos a Deus. E a partir do momento que nós nos submetemos a Deus, decidimos andarmos de acordo com a palavra de Deus, eu sou sujeito a Deus, eu sou submisso a Deus, a partir daí as coisas passam a fluir bem para nós. Porque você está se submetendo a Deus. Ele passou a ser o Senhor da tua vida. Ele passou a tomar a frente de cada um dos seus desígnios e dos seus objetivos. Agora, a parte B do texto diz, primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, se submeta a Deus, ande de acordo com a palavra, ande de acordo com os princípios bíblicos, alinhe aquilo que está errado com Deus. Agora a parte B do versículo diz assim, resisti o diabo e ele fugirá de você. Amém? O que é resistir? Resistir é você conseguir suportar. O diabo é um ser espiritual que nos ataca espiritualmente. Tanto é que a Bíblia diz lá em Efésios, no seu capítulo 6, versículo 10, quando Paulo instrui a igreja aos Efésios da seguinte maneira, no demais, irmãos meus, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Porque nós devemos tomarmos de toda a armadura de Deus para conseguir resistir às astutas ciladas do diabo. Por quê? A nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem uma passagem bíblica que diz que, embora nós andamos na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de todas as fortalezas. Então é isso que a Bíblia, ela nos orienta. A nossa batalha, ela é espiritual. Então a gente só vai vencer se nós estivermos usando das nossas armas espirituais. Se a gente estivesse submetendo a Deus, andando de acordo com a palavra de Deus, sendo sujeito a Deus e resistindo o maligno, porque ele vai tentar de todos os lados para tentar te destruir seus planos, seus desígnios, seus projetos, mas ele não vai conseguir prevalecer contra a sua vida se você estiver andando de acordo com a palavra de Deus. Você deve se sujeitar a Deus, resistir o maligno e ele vai fugir de você. Tem um exemplo bíblico que se encontra em Evangelho de Lucas, capítulo 4, que Jesus ele foi levado para o deserto. E ele foi tentado pelo diabo, mas ele estava se sujeitando a Deus.
O diabo se levantou contra a vida dele, falou para ele: se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Jesus se sujeitando, se submetendo a Deus, o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo continuou ali, tentando a ele, mas ele se sujeitando a Deus, se submetendo a Deus, e ele foi resistindo o maligno, irmão. O diabo foi tentando Jesus de várias maneiras, mas Jesus não cedeu. Por quê? Porque ele estava alicerçado na palavra, ele estava se submetendo a Deus, se sujeitando a Deus. Então, devemos nos sujeitarmos a Deus, resistir o maligno e ele fugirá de nós. Porque, concluindo o capítulo 4 de Lucas, no seu versículo de número 13, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então o diabo ele vem com tudo contra a nossa vida. Mas a gente deve continuar se submetendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então ele vai ver que ele não conseguiu, não adianta, eu não vou tirar ele da presença, eu não vou fazer com que ele desista de ler a Bíblia, eu não vou conseguir fazer com que ele desista de orar. Então você tem que resistir. Resista o maligno e ele fugirá de você. Então a base aqui do nosso ensinamento é Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o maligno e ele fugirá de vós. O que aconteceu com Jesus em Lucas capítulo 4, ele se sujeitou a Deus, se submeteu a Deus, o diabo veio e se levantou de todos os lados para fazer Jesus sair da visão, mas Jesus resistiu. E a Bíblia diz que o diabo ele se ausentou por algum tempo. Então esse é o segredo, irmãos. Você deve se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. E quando o diabo se levantar contra a sua vida, quando as forças das trevas tentarem contra você, você vai se mostrar resistente. Você vai continuar no centro da vontade de Deus. E ele vai fugir de você. E o texto diz que depois que o diabo se ausentou, veio os anjos de Deus e serviram a Jesus. No final dessa guerra, no final dessa dificuldade, Deus vai dar ordem aos anjos e os anjos vão vir para te servir. Continue sujeitando-se a Deus. Continue resistindo o maligno e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Se inscreva, ative o sininho das notificações. Isso motiva a gente a fazer mais vídeos, né, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.